desde 20 de outubro, a gente vem traçando alguns temas em relação ao teatro paulista. Então, a gente dá a abertura do nosso quinto e último debate, que fala sobre teatro de grupo e resistência na periferia. A gente conta com a presença dos grupos Pandora de Teatro, com Lucas Vitorino, a Thalita Duarte e o Rodolfo Vettori, a Brava Companhia com a Rafaela Carneiro, Eu falei que eles trouxeram caravana, então assim, só Obrigada. e o grupo Pomas Urbanas. Para traçar um panorama e falar um pouco sobre políticas públicas e o fomento à arte na periferia, a Arica, que é coordenadora do programa Vai, hoje. Então, desde já, a gente já agradece vocês por estar compondo essa mesa junto com a gente. Os mediadores da mesa, a Marília, a Kelly, eu, a Andressa, o Igor, o Giovanni e o Marcelo. E o Lucas, novamente, o Lucas também faz parte da mesa, mas hoje ele está compondo junto com o grupo dele, como convidado. Giovanni. Boa noite a todos, a todas. Eu venho só avisar que daqui a pouco está passando uma lista de presença. Gostaria muito que todos assinassem, por favor, que aí depois, quem tiver 3 ou mais presenças vai ganhar uma declaração. É só vir nos procurar. O Igor disse que vai ganhar um chocolate, mas é por conta dele, tá? É só isso. E também quem for aparecer na imagem que estamos gravando, tem um termo de uso de imagem, que está ali na mão do Raul, que depois eu peço que se encaminhe até ele para poder assinar. Muito grato e teremos uma boa noite. Boa noite, eu vou falar sobre como vai funcionar essa dinâmica, a gente já conversou antes, mas para o público também saber como vai funcionar. O debate vai contar com o tempo de fala de 25 minutos por grupo, e em seguida nós vamos abrir para perguntas da plateia também, do pessoal que está aqui. Tem uma pergunta que ela é disparadora, mas ela é uma sugestão. Se vocês prepararam outra coisa, fiquem à vontade para desviar dela também, mas eu acho que, enfim, ela faz parte do nosso ciclo, faz parte do raciocínio que a gente tem para esse encontro de hoje. E antes de vocês se desenvolverem o raciocínio em cima dessa pergunta, a gente queria que o grupo desse um breve histórico da história, enfim, da forma que vocês preferirem. Histórico da história. Desculpa, é tudo nervoso. A pergunta é: teatro na periferia. Como se dá a relação entre o espaço ocupado pelo grupo e o processo criativo? O que isso influencia nas temáticas escolhidas, nas pesquisas e na dinâmica do próprio grupo? Ok, certinho. Então a gente ia começar com Pandora. Ai, meu Deus. Boa noite a todos. Eu sou o Rodolfo, eu sou um dos fundadores do Pandora. O grupo ele surgiu em 2004 a partir do projeto vocacional da Prefeitura de São Paulo, junto com o Lucas. Mais tarde a Thalita entrou, um pouquinho mais pra frente. Nossa primeira montagem em 2004 foi o Sr. Puntilla e seu criado Mate, do Brest. O grupo ainda surgindo, a gente conhecendo, tentando conhecer o teatro, aprendendo um pouquinho ainda na fase amadora. Em 2005, o grupo começa sem o vocacional, por conta da troca de prefeito. Na época a Marta saía
e entrava o José Serra. E o vocacional ele só voltou em junho, julho, por aí nessa época. Mesmo assim, o grupo ele continuou desde janeiro, sem vocacional, a se reunir e tentar produzir alguma coisa. E desse processo de 6 meses surgiu a ideia de montar um espetáculo a partir do conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Em junho, assim que voltou o vocacional, tivemos a tutela do Robson Fieri, artista orientador na época, que nos ajudou bastante durante o processo. E em 2007, a gente começou... 2006, perdão, vou pular um ano. Tanta coisa, gente. Em 2006... 2006? 2006, a gente começou um outro processo, os Tietê, de Alcides Nogueira. O que mais? Sim, a partir do estudo do modernismo. E nessa época também, já com vocacional a partir de março, tivemos a tutela da artista orientadora Virginia Bukowski e também da Melissa Bronzucci, que teve uma ajuda também por volta do meio do ano também. Em 2007, agora sim, tivemos o nosso primeiro espetáculo com autoria nossa, que é Revolta dos Perus, que conta a história do bairro de Perus, e também uma montagem também do Plínio Marcos chamado Jesus Homem. Em 2008, circulou com a Revolta, não circulamos com Jesus Homem. Em 2009, rapidinho, voltando em 2007, gente, muita coisa aqui. Em 2007, nós ganhamos nosso primeiro Vai, para circular a peça A Igreja do Diabo. Em 2009, ganhamos o nosso segundo Vai, o nosso segundo edital, para circular a Revolta dos Perus. E em 2010, começamos um processo para montar um novo espetáculo chamado Canibais Vegetarianos Devoram Plantas Carnívoras. Texto do Quincy Vinos, um parceiro nosso, e criação coletiva também. Que mais? E aí teve o PROAC dessa vez. E dessa vez o nosso primeiro PROAC, primeiro e único, né? Primeiro e último. Até agora. E circulamos também com os canibais pela periferia da região, Perus, Morro Doce, aí também fomos para outros municípios, Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Jundiaí. E em 2012, o nosso primeiro fomento ao teatro, onde a gente montou Relicário de Concreto, que estamos voltando hoje para o espetáculo, remontando ele, né? E de 2012 a 2014 circulamos pelo espetáculo Relicário de Concreto por São Paulo, pela periferia da cidade, pelos céus da capital, no Instituto Pombas Urbanas, algumas cidades... Oi? Obrigado. Eu já esqueci muita coisa, gente. Também estou nervoso também, tá? Pior que você dá pra palco isso aqui. Vamos lá. Circulamos pelo Brasil, algumas cidades do Brasil, com o projeto Miriam Muniz. Fomos para Fortaleza, Brasília, Curitiba e Campinas. E várias cidades do interior. E agora, em 2014, ganhamos nosso segundo fomento para montar Ricardo III Não Terá Lugar, ou Cenas da Vida de Meyerhold. Estreamos o espetáculo em dezembro de 2015 e circulamos esse ano de 2016. Encerramos a temporada agora e estamos retomando novamente Relicário de Concreto para estrear agora no dia 10, sem ser de sábado, no outro. Eu acho que é isso, um panorama geral do grupo. É muita coisa, gente.
Boa noite. Eu acordei meio triste, assim, acordei com essa notícia da Chapecoense e tal. Mas eu lembrei que hoje é um dia legal e que esse bate-papo já deu uma animada. Alô? Nossa, esse tá bem mais alto. Então, aí esses pontos que o Rodolfo falou, o Grupo Pandora de Teatro, ele é sediado no bairro de Perus, que é região noroeste da cidade de São Paulo. É a última cidade, né? Então, se você for linha 7 Rubi ali, você dormir, cidade de São Paulo. Último bairro. O que eu falei? E como é que é? Não, porque tem essa piada, mas Perus é outra cidade, não é? São Paulo ainda. Então, você dormir na linha 7 Rubi, você já vai sair lá em Francisco Morata e vai visitar o Marcelo daí. E tem essa característica desde o primeiro vai de trabalhar com os espetáculos na região. Então, quando a gente fala região, é bairro de Perus, Morro Doce, Brasilândia, Pirituba, né, os bairros vizinhos, né? E como é o último bairro da cidade, a gente faz muitos encontros com grupos do interior, por exemplo, de Francisco Morato, de Franco da Rocha, né? Então, de Cajamar. Então tem uma parceria que nasce pela proximidade do território. Outro ponto importante, o grupo surgiu do vocacional e utilizava um espaço público que é o espaço do CEL Perus, Centros Educacionais Unificados, que tem em várias regiões periféricas da cidade, que é um equipamento público, onde tem salas de ensaio, tem um teatro grande, equipamento e tal. E isso também influencia na linguagem do grupo, assim, que tem um teatro perto, então o primeiro espetáculo foi num teatro, então tem essa proximidade, que tem um CEL Perus, que é onde o grupo se conheceu no vocacional e continuou por muitos anos usando o espaço para ensaio, apresentações e tal. Então esses dois pontos é importante frisar, assim. E falando um pouco mais dos espetáculos, né, da peça, da linguagem, o grupo ele é formado por jovens, né, jovens atores da periferia de São Paulo. E a gente se conheceu dentro do vocacional. E ao pensar nossos espetáculos, tem várias questões das nossas vivências que de alguma forma atravessam. Eu vou falar só um exemplo de uma das coisas que nos fez refletir assim, sobre o que é nosso... A gente não tem isso talvez muito definido, o que é nossa linguagem, assim, mas tem algumas questões que perpassam essa questão, que é, por exemplo, a relação com a plateia, no sentido... Por exemplo, quando um público de teatro tem um certo costume dentro de uma sala de espetáculo, que às vezes na periferia se dá de uma outra forma. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente assistiu um espetáculo, um ótimo espetáculo que apresentou lá em Perus, tal, num programa de formação de público. Só que aí a plateia começou a meio que responder os atores, falar com os atores e tal, e aí de repente um ator levantou e falou: para o espetáculo, você sai, senão nós não continuamos. Deu um lance assim. E esse foi um fato que a gente ficou discutindo durante muito tempo, assim, tipo, pô, tá aqui na periferia e tal, e aí o cara para a peça e o pessoal tava meio que interagindo, respondendo ao que ele estava vendo no palco. Isso de alguma forma fez a gente pensar nos nossos espetáculos. E aí, nesse momento, a gente estava montando a Igreja do Diabo, né, nossa segunda montagem. E a gente pensou assim, então como fazer um espetáculo que de alguma forma permite que o público interaja e joga com isso, que o espetáculo seja uma espécie de um jogo com a plateia, né, que repercute em conjunto ali, dependendo do que a pessoa te propor, você propõe de volta, ou faz um jogo, e até tenta criar espaços no espetáculo para que isso aconteça. E esse foi um ponto que a gente foi pensando, né? Durante cada processo a gente pensava algumas questões e tal. E no Relicário de Concreto a gente também tem essa vivência, né, de um espetáculo onde se dá e de alguma forma tem essa vivência com o público, e momentos do espetáculo que é direto com o público, numa forma de envolvimento, né, de como pensar a cena, a situação da cena, que de alguma forma pensa o espectador junto, que até precisa do espectador para a cena funcionar. Porque às vezes até é complicado ensaiar sem o público, tá? Que a gente só vai saber o que a peça é mesmo com o público. De pensar assim, uma linguagem onde não tem essa espécie de fiquem vocês aí, nós aqui, até o final, depois
nós vemos o que acontece. É pensar isso também, como essa relação pode favorecer o espetáculo, a gente jogar com ele, não sei, questões que a gente sempre pensa em nossos espetáculos, né? Principalmente nesses dois que eu falei, Igreja do Diabo e Relicário de Concreto. A revolta. Todos têm um pouquinho. Todos têm um pouquinho, porque é algo que permeia, né, o pensamento. Outra questão é algo que começou no nosso segundo Vai, com a Revolta dos Perus, é o nome, a Revolta dos Perus, que tem a ver com a história do bairro de Perus. Então a gente utiliza para a criação dos espetáculos elementos da história do bairro. O que a gente também percebeu que é uma outra relação que se estabelece, assim, porque o Relicário de Concreto ele é um espetáculo feito a partir, inspirado, né, nas memórias dos trabalhadores da fábrica de cimento Portland de Perus, né, e na luta dos queixadas, que Perus é um bairro que cresceu em volta de uma fábrica, produzir cimento, numa época de verticalização da cidade de São Paulo, e na década de 60, pleno período da ditadura militar, os caras bancaram uma greve de cerca de 7 anos. Então, essa história de luta, essa história da luta de fazer uma greve, da dificuldade, isso de alguma forma também mexe muito com o bairro. Então, se alimentar ou trocar com essas histórias para também o espetáculo ser algo que dialoga nesse lugar, um lugar comum para quem vive na região, no território que é Perus ali. Então esses pontos são questões que meio que atravessam a linguagem do Pandora. E eu vou mostrar um teaser de um espetáculo que a gente fez, só para meio que tentar também aproximar com imagens, assim. Nesse processo de Jesus Homem, que é um texto do Plínio Marcos, a gente também pensando como dialogar com o pessoal que não frequenta muito ou não tem esse costume de ir no teatro. Aí a gente trabalhou com esse tema, com a figura de Jesus, buscando um Jesus histórico, pensando também a situação de repressão que a gente vive na cidade. Então a gente montou esse espetáculo, eu vou mostrar um teaser de 1 minuto, só para dar uma ideia. Tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. Será alvo de contradição e proponente de uma utopia. Então, as temáticas dos espetáculos, assim, também de alguma forma atravessa a vivência do bairro de Perus, né, um bairro periférico e tal. E aí nesse espetáculo a gente buscou dialogar, assim, com o pessoal que frequenta as igrejas e tal, e aí a gente teve muita troca com o público que até então nem ir no teatro ia, sabe? Foi para ver justamente a peça meio que atraiu, assim, né? A gente tava falando aqui desse tema e tal. E abre algumas portas da temática, assim, ou quando a gente fala a peça é inspirada na história da fábrica, né? Isso também de alguma forma abre uma possibilidade de diálogo, né? E então aí a inserção do grupo Pandora de Teatro no Bairro, que como o grupo nasceu, posso até falar assim, que o grupo nasceu no bairro de Perus, às vezes tem o pessoal que pergunta, por exemplo, por que vocês escolheram atuar na periferia? E parece que foi uma escolha meio que já estão aqui, né? A gente já está aqui
A gente só não escolheu não estar aqui, tipo, em algum momento, vamos mudar. Não chegou a ter esse ponto, assim, porque então a gente ensaia lá no espaço, ou a gente apresenta e circula e tal. De vez em quando a gente sai com os espetáculos, quando tem alguma essa possibilidade. Tá dando para ouvir? Sim. Então foi uma questão assim de... Foi uma escolha meio que já estava na raiz do grupo, assim, sabe? Jovens atores que se conhecem, formam um grupo a partir de um projeto, né, dentro de um equipamento público no bairro de Perus. A tendência é que a gente continua ali no processo de monta um espetáculo, faz uma temporada, monta outra, depois circula, mas está sempre por ali. Então não tem muito essa de, escolhemos a periferia principal, a gente simplesmente já é de lá, a gente já é da casa, assim. E cada vez mais a gente está pensando como trabalhar com as histórias do bairro, que histórias do bairro a gente interessa. E, por exemplo, o nosso próximo espetáculo a gente está estudando uma questão que é o fato, né, de uma vala comum, uma vala clandestina que foi descoberta em 1990 no cemitério de Perus, que é uma vala criada na época da ditadura, onde foram encontrados mais de 1000 ossadas, entre eles vários desaparecidos políticos. Então, por exemplo, é uma história que tem instigando, tá? Até na oficina de teatro o pessoal está ali, então. E a gente está meio que estudando juntos esse tema, essas questões, como trazer esse tema para o teatro e compartilhar, abrir essas questões. Então, como se o grupo se abastecesse da história do bairro, assim, também tem essa questão. E um ponto mais recente, que em fevereiro desse ano, a gente está com a ocupação artística Canhoba, que eu vou passar para a Thalita falar um pouco mais, que é uma ocupação de um espaço que estava abandonado no bairro, um espaço público ocioso, que agora é um espaço de cultura. O Grupo Pandora, como o Lucas falou, ocupava o espaço do Céu Perus durante toda a nossa trajetória. E aí, conforme a gente foi crescendo, o do Céu não foi mais cabendo-nos, né? A gente continua sendo parceiros do Céu, mas coisa de guardar as coisas, enfim, ter horário para ensaiar, e fora a administração, que é sempre bastante complicada, né? Os gestores culturais não são gestores culturais, enfim. E aí, já de um tempo para cá, a gente tinha uma sede alugada pelo Fomento e já estava, lógico, querendo arranjar algum outro espaço que pudesse, não precisasse ficar pagando aluguel. E aí, no final do ano passado, junto com outros coletivos culturais de outras linguagens do bairro, a gente fez um mapeamento de espaços ociosos, públicos e privados, e não apenas espaços, mas também praças, locais que a gente pudesse atuar dentro do bairro. Que existem muitos coletivos, mas a gente acaba ficando sempre no centro, perto ali da estação e tal, e precisava pulverizar mais as atividades. E aí foi aí que a gente encontrou esse espaço, que era para ter sido um ponto de leitura. Começou a ser construído em 2010, mas aí a obra foi embargada por questões de desvio de verba e fechou, lacrou o estudo do imóvel. Ele ficou abandonado durante 6 anos, sem cumprir função social nenhuma, e de um tempo para cá estava sendo usado como ponto de droga, possíveis estupros, roubos, etc. Inclusive a população do entorno já estava fazendo abaixo-assinados para demolir o espaço, de tanto problema que esse espaço era lá. E aí a gente viu nele a possibilidade de fazer um espaço cultural, é isso que eu vou mostrar. Que agora se chama Cine Teatro Pandora, Ocupação Artística Canhoba. Canhoba é o nome da rua do espaço. Pode ser. Então, o espaço ele é totalmente autônomo, completou 9 meses de ocupação e a gente já deixou o convite aberto, estamos recebendo grupos, pessoas, artistas interessados em fazer alguma coisa lá para fortalecer a ocupação. A gente tem bastante carinho em receber todos. Pode passar, eu acho que eu vou passar. Aí aqui as fotos do espaço, como que aí eu já vou no pique. As fotos do espaço como ele era antes, né? A gente foi lá, tirou essas fotos. Sério, eu não tô brincando. Foi lá, tirou essas fotos em janeiro.
e estava totalmente degradado, com bastante vestígios de drogas e tal. E aqui é o dia da ocupação, a gente fez um puta mutirão com mais de 150 pessoas para revitalizar o espaço. Ele não tinha vidros ainda, tinham vários buracos na parede, a gente teve que tampar e tal. E aí a gente fez um cortejo pelas ruas e transformou o espaço num cine, né? Esse aí foi o primeiro filme que foi exibido lá, que foi o Menino e o Fundo, e foi bem legal. Aí agora alguns espetáculos que a gente já recebeu lá, por exemplo, esse Frida Kahlo, Calor e Frio, o pessoal do Sarau daquilo, o Carlos Gomes, que apresentou também o espetáculo Ópera Tosca. Já tem espetáculo. Aí do lado do espaço tem uma big de uma praça da hora, que a gente também faz um projeto integrado com a praça, de ocupação da praça também. Já fizemos várias oficinas lá de teatro, teatro de bonecos, teatro, desenho, roteiro de cinema, enfim. E aqui é a foto de como está o espaço hoje, mais ou menos assim. Hoje está diferente, que a gente mudou um pouco. E rola regularmente cinema, exibições de cinema, cineclube, debates e tudo mais. E aqui é como vai ficar. E aí a gente já está em processo de regularização do espaço perante a Secretaria Municipal de Cultura, mas a questão é que o espaço não é da SMC, ele é de outra secretaria, ele tem que passar para a SMC, isso dá um rolo do caramba, né? Mas a gente está já em negociação e, enfim, nunca sofremos ainda nenhuma pedido de despejo e nem nenhuma repressão por parte da polícia. Até porque a população do entorno adora. Temos eles do nosso lado. Acho que é isso que eu falo mesmo. Só para fechar essa relação entre o trabalho do grupo e as políticas públicas, né? Desde o programa vocacional, depois o VAR e tal, os editais, sabe? Essa relação ela é muito, muito presente, assim. Eu queria só passar para vocês, quando a gente completou 10 anos, a gente lançou esse livro, Efêmero Concreto. E a gente trouxe alguns exemplares, assim, depois se alguém quiser adquirir algum, a gente está... Vai passando esse para dar uma... E depois também a gente pode responder perguntas, né? Acho que já deu tempo, né? Ainda tem 3 minutos. Mas Fechando o livro. dá tempo de fazer 3 minutos de mexer ainda. Não, o livro Quanto vai... é o livro? Quanto é o livro? É R$10 o livro, R$10. A gente está fazendo menos do que a gente gastou. Ele foi feito com o dinheiro do Miriam Muniz, porque a gente foi contemplado 2 vezes. A primeira para circular o relicário, a segunda foi com manutenção, que foi para comemorar os 10 anos do grupo. A gente fez o livro e outras 1001 atividades. Não, eu só queria falar dessa importância das políticas públicas, né, que dizem que como a nossa história foi totalmente sendo construída a partir dessas políticas, como, por exemplo, o projeto vocacional, que foi muito importante para a gente se conhecer, para começar, o programa VAI também, que é aquela coisa, né, no começo de teatro amador, não sei o que, quando chega o programa VAI, você aprende a lidar com o projeto, lidar com prestação de contas, lidar com prazos, que eu acho que é isso, bem importante a questão do VAI no começo. E aí a gente foi fazendo essa carreira de editais, sabe? Que é tipo bem certinha, assim, né? Primeiro o programa VAI, depois o PROAC, que foi para construir um espetáculo inédito, que foi o Canibais, e depois a gente chegou no Fomento ao Teatro, que aí o Fomento ao Teatro chega, dá essa autonomia para o grupo, de poder fazer uma pesquisa mais longa, né? No caso do Relicário de Concreto, a gente fez mais de 1 ano de pesquisa, desde pesquisa acadêmica, entrevistas, todo um processo que gera um outro tipo de espetáculo, uma progressão muito maior de espetáculo, né? E agora, nesse último projeto que a gente fez uma pesquisa a partir investigando teatro russo. Então, os artistas da época da Revolução Russa e tal, e foi aí que a gente combinou em fazer o espetáculo do Meyerhold, que retrata os últimos momentos dele na prisão, antes de ser fuzilado pelo Stalin e tal. Então, eu só queria dizer como é importante essas políticas para a cidade, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, e também o fato da gente estar lá no fundão da periferia e continuar e conseguir ter acesso a esses editais,
que a gente sabe que é muito difícil, que são poucos os grupos de periferia que conseguem ter acesso, a, por exemplo, ao fomento ao teatro. Assim, poder. Som. Eita, é muito ruim falar no microfone. É. E desculpa ter saído, eu fui fazer xixi e bebi um monte de água, tava nervosa. Será que dá pra usar esse trequinho aqui? Quem mostra menos que eu vou tremer. Mas é minha experiência. Ô Igor, esse tá pegando meu? Você vai mais forte? Eu também vou usar o computador. Ah, você vai usar assim. Quer usar esse? Não, o microfone é esse, né? Esse foco é melhor, né? Ele é mais um suporte mesmo. Obrigada. Ah, você vai usar a projeção? Não, Também ajuda muito também, tá? Vamos lá. Vocês estão marcando o tempo, gente? Eu tô. Porque eu não faço ideia de Fica à vontade, a gente vai. Aí vai dar uma focada, tá? Então, só antes de começar a falar assim, do grupo e tal, fazer uma formalidade que eu acho que é muito necessária, que é parabenizar esse encontro que eu pude vir quase todos. E foi muito bom, assim, acho que é muito importante mesmo. Peraí, tá muito bem aqui, que eu tenho que olhar aqui. Mas eu anotei aqui logo na cara, parabenizar. Não posso esquecer mesmo. É isso, né? A gente cavar esse espaço dentro da universidade. A gente da Brava, sempre faz muita questão de topar esses convites, porque é um lugar onde a gente acha que é uma brecha e se chama porque tem gente interessada em saber, além da história oficial, né, do teatro. E então, falar um pouquinho, vamos ver o tempo aí, mas vou falar um pouquinho assim, da história da Brava, compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito e tem pensado. Tem coisas que não tem conclusão, que são acúmulos e são contraditórios, então às vezes é uma provocação, mas é uma provocação que a gente está provocado também, a gente não está podendo provocar tanto assim, talvez. E que mais? É isso, então eu vou falar da história e depois tentar falar do tema, assim, dessa história do teatro na periferia e tal. Uma coisa, né, que é interessante é que a resposta que vocês deram é exatamente a resposta que eu elaborei dessa coisa de como é fazer teatro na periferia, porque sempre que vem essa pergunta eu acho engraçado, assim, porque parece que eu estava na casa um dia e falei, nossa, vou para a periferia, aí abre na verdade, parece que é um portal, assim, abre o mundo da periferia e isso é uma pesquisa teatral, não é assim que se dá normalmente, não é assim que se deu na Brava, não é assim que se deu, né, normalmente os grupos que estão, né, muito mais, não estou dizendo que é errado, gente, tipo, não nasci na periferia, eu não conheço a periferia, eu nem sou de São Paulo, ir lá e desenvolver o trabalho, não estou falando que é certo ou errado aqui. É mais ou menos por isso, assim. Mas é que essa pergunta sempre me parece que leva para um lugar assim, sabe? Se abrir um mundo estético, que é a periferia, né? E eu pensei exatamente a mesma coisa, assim. Na verdade, a gente lá da Brava, a gente é nascido ou moradores da periferia hoje, da Zona Sul. E, na verdade, talvez a gente tenha feito... que a gente vê como uma opção, uma falta de opção, na verdade, assim. A gente estava lá... E a gente não fez a opção de disputar o mercado teatral, um outro tipo de teatro que não fosse ligado àquele lugar que a gente estava. E aí acho que é opção, falta de opção, sorte de conseguir desenvolver algum trabalho, uma série de fatores que trazem para isso. Vamos lá, deixa eu tentar me organizar, trouxe até o computador. Depois de parabenizar, então, eu estou tentando ler, mas é tão difícil. Enfim, a gente é um grupo que está agora com 18 anos. O grupo nasceu em 98 e eu estou no grupo desde 2000. E o grupo nasceu na região de Santo Amaro, em 98. Nessa época, os integrantes desse grupo faziam um colegial técnico e trabalhavam em diversas coisas, telemarketing,
como chama, metalúrgico, auxiliar de escritório, eram mais ou menos jovens que trabalhavam em diversas coisas e faziam aquele curso técnico como uma forma de ter uma profissão que melhorasse a vida. Então era técnico de marketing, de propaganda, publicidade, essas coisas bem comuns para aquele lugar e aquela idade que aquela galera tinha. E nessa escola tinha um curso extracurricular livre de teatro, que era um professor que chama Celso Solha, que dava essa aula, que até hoje é muito nosso amigo e muito querido. Assim. E a galera fazia teatro e fazia o curso técnico, e aí acabou o curso técnico, acabou o curso de teatro, essa galera se juntou e resolveu falar, é tão legal fazer teatro, né? Vamos deixar esse negócio de publicidade, de marketing pra lá, e aí se juntou para fazer um teatro, fazer um grupo de teatro, com duas ideias, assim, que era levar uma mensagem, quando a gente é jovem a gente quer tanto levar uma mensagem, a gente queria levar uma mensagem e queria sobreviver, ter aquilo como profissão. Aí depois veio o Moreira e fala, gente, o teatro profissional no Brasil nunca existiu. Mas tinha todo esse sonho aí. E foi isso que a gente foi fazer. Então esses trabalhadores, filhos de trabalhadores, de trabalhadoras, inventando essa história aí, de levar mensagem e sobreviver. Hoje nós somos 11, nem todos são dessa época da fundação, mas os mais novos estão com, acho que 8 anos de casa, então a gente é um grupo bem estável, assim, tem pouca movimentação de entrada e saída, né? E deixa eu ver aqui mais quando tem para falar. Então é isso, o grupo, ele tem esse primeiro momento, e depois tem, que é de 98 até mais ou menos 2005, 2006, e tem um outro momento. O grupo surge com outro grupo, que é a companhia, com outro nome, que é a Companhia Teatral Manicox, e depois funda a Brava Companhia em 2006. E aí, tem algumas coisas que estão nessa transição que tem a ver com o tema, assim, né? Então o grupo queria fazer teatro. Naquela época, na Zona Sul, só tinha o Paulo Herói, não tinha os Céus ainda. Depois a gente foi inaugurando o Céu por Céu lá na Zona Sul, chamando a gente ia fazendo parceria com a prefeitura, com as subprefeituras e tal. Então só tinha o Paulo Herói. Então o grupo já sabia que era pobre e lascado e pensava assim, poxa, a gente vai, um grupo novo, se enfiar no teatro, divulgar, esperar as pessoas virem, ninguém conhece a gente, não faz sentido nenhum. Aí o grupo começou, por opção e por falta de opção, a fazer teatro na rua, nas escolas, no salão de igreja, onde deixava. E aí o grupo também, além de levar mensagem sobreviver, queria dar aula. Fala, poxa, mas se a gente faz também, as pessoas vão ver a gente fazendo e vão querer fazer também. Aí vai o grupo dar aula e apresentar, principalmente teatro de rua. Nessa época, uma referência para o grupo foi o Teatro Popular em Ouro Vivo, né? Foi um lugar onde se espelhar, fala, poxa, tem um pessoal que já faz isso, né? Que já sai por aí, fazendo teatro nos bairros. E a gente ficava meio correndo atrás deles, assistindo as peças, fazendo mostra e homenageando eles para ver se eles ficavam nossos amigos. Deu certo! E o Toab foi uma referência. Uma pessoa com quem a gente dialogava também era o Reinaldo Maia, do grupo Folias da Arte, que já foi embora desta. E o grupo Engenho também. Também era esse grupo que já era mais antigo, estava na periferia. E aí, como linguagem, o grupo tinha uma coisa muito forte com o jogo teatral, que era uma coisa que o Celso Solha trazia muito. Então, na época, Viola Spolin, todo mundo sabe de cor, que é aquela história de todo mundo pode fazer teatro, né? Não depende do talento, o teatro é um jogo, né? Tinha muito essa história com jogo, que era uma coisa que foi aprendida lá nesse primeiro curso. E um dos integrantes, que era o único que não era pobre igual todo mundo, ele tinha ido para a Itália, que ele era também professor desse curso no técnico, ele acabou se integrando no grupo, né? Ele tinha ido para a Itália estudar comédia dell'arte, e a gente achou que era uma boa também. A comédia dell'arte foi uma primeira linguagem, e nossa primeira peça foi o Seu Putila também. E em cima da comédia dell'arte, mas já era uma comédia dell'arte assim, sabendo que era no Brasil, 98, que era outros, já era procurando transformar, trabalhar com os tipos mais da periferia e tal. E aí, deixa eu tentar correr, que é muita coisinha. E aí na prefeitura da Marta, de 2000 e 2004, o grupo conseguiu aumentar muito as ações que fazia, porque conseguiu uma parceria com a subprefeitura. Então tinha
um pequeno respaldo financeiro, e aí apresentou em trocentas escolas, em mais de assim, 300 bairros na Zona Sul, na cidade, e deu muitas oficinas. Chegou o ano de ter assim, quase 30 oficinas de teatro espalhadas nas escolas. E a gente sempre teve um escritóriozinho, que era num quarto da casa de alguém, no quintal da casa de alguém, e ensaiava nos céus, depois que os céus ficaram prontos, né? E aí, eis que a Marta saiu da prefeitura e a gente... mas foi um período de crescimento pra gente, no sentido de que tinha uma prefeitura que queria dialogar, as subprefeituras tinham pessoas que queriam dialogar lá na Zona Sul e acabaram possibilitando a gente de espalhar esse trabalho, assim, fazer bastante. Aí, entre 2005 e 2006, que é essa nova fase do grupo, tem alguns dados assim, que se acumulam. Um que é a queda da Marta mesmo, e com isso mudou muito a característica dos coordenadores de cultura dos CELS e da subprefeitura dos funcionários, né? Então, até hoje, assim, você trabalhei no CEL 2 anos atrás, o coordenador de cultura às vezes não sabe porra nenhuma de cultura, ou de esporte, não tem nada a ver com esporte, são todos cargos indicados, do vereador local, etc, etc, essas coisas. Isso dificulta muito o trabalho, né? São pessoas que não entendem, não sabem. E a gente começou a encontrar muita dificuldade em ensaiar nos céus. Então a gente ficou meio sem espaço, assim. Ficou só com aquela salinha de escritório, num cômodo emprestado. E nessa época o grupo estava rachando também. Uma parte do grupo estava muito mais interessada em dar as oficinas. Na época a gente chegou a fundar uma ONG para trabalhar com essas oficinas, para tentar captar recursos. E outra parte queria desenvolver o processo mais artístico. Achava que tinha mais potência aí. E essa parte queria dar aula, queria mudar de São Paulo, enfim, o grupo rachou e a gente refundou o grupo em 2006. E é isso, a gente estava sem espaço e meio sem dinheiro, sem nada, na Rua da Amargura, começando de novo, né, depois de quase 10 anos. E aí é interessante, aí falando do tema assim, nesse processo a gente fez uma passagem, que eu vou falar mais sobre isso. Tem quanto tempo? Eu vou falar sobre isso. Tem 15 minutos. Tá, obrigada. Então vai dar tempo. Dá um descontinho aí, cara. Não, mas se extrapolar o tempo não tem problema, tá? Tá, que é muita gente, mais duas pessoas, mas não vai te usar. Obrigada. E aí, assim, nessa primeira fase, o grupo tinha uma característica muito forte de ser um grupo bastante fechado na periferia. E a gente tinha essa identidade de periférico, era uma coisa muito forte pra gente, muito importante. A gente defendia isso e a gente até era super marrento, assim, e... Meu, a pessoa falou, mas é grupo do centro, vai se foder, não tinha... Então essa identidade periférica era muito importante pra gente assumir. E isso também tava... A gente se relacionava muito com o movimento de sarau, um movimento cultural que na Zona Sul é muito forte ainda, cultural, né, de produção cultural. E essa mudança do grupo, essa refundação, se essa palavra está certa, marca muito uma transformação dessa identidade, no sentido de que a gente se passou a pensar como classe trabalhadora. Então a gente começou a pensar que não era periferia contra o centro, porque às vezes o cara, ele mora no centro, faz teatro no centro, mas ele também não é um patrão, não é um burguês, ele também não tem meios para fazer esse teatro, também precisa correr atrás de editais e tal. Enfim, pra gente surgiram várias contradições que a gente fez um pouco essa passagem dessa defesa dessa identidade periférica para uma identificação de classe, né, como classe trabalhadora. E... que mais? E a gente ainda está se movimentando nisso. Então, assim, tem a ver com a perda do espaço também. A gente ficou sem espaço para ensaiar, a gente veio ensaiar num espaço aqui no centro, na Luz. Que era um espaço que a Companhia do Miolo ensaiava, que era o prédio da Cadopô. Não sei se já ouviram falar, que é ali que era a antiga casa do Politécnico, que era um prédio que ficou abandonado, e os grupos ocuparam. Na época, o Teatro de Narradores era um grupo muito forte lá, a Companhia do Miolo, Arte Humus, entre outros. E a gente conseguiu esse empréstimo de ensaiar no espaço do Miolo, dentro da Cadopô.
E a gente também estava começando a se relacionar com o MTR, Movimento de Teatro de Rua de São Paulo. A gente começou a falar, poxa, talvez esse pessoal do centro... E na verdade não é só do centro, mas os outros bairros também. A gente começou a se abrir muito, assim, de falar, nossa, tinha uma coisa muito com o nosso lugar, na periferia, Zona Sul, ninguém pega, ninguém tira. E aí a gente começou a se abrir para dialogar. E aí a gente começou a conhecer também os nossos doutrinadores, que são o Ale, Mate, o Moreira, né? Falo dos doutrinadores já contando do... Porque não é uma formação... A gente não fala que a gente virou de esquerda, né? A gente se reconheceu como esquerda dentro da prática e do pensamento. Aí a gente foi correr atrás de grupos, né? Para dialogar sobre isso também e de pessoas que pensam sobre isso. O Ale, a Iná, Moreira, aí, grupos assim, foi muito forte para a gente contato com o Dolores, com a Estável, o Engenho. O Pombas, acho que a gente já se conhecia antes até, né? Já era mais velho nosso contato. Nós somos jovens, mas o contato era velho. E a gente faz um pouco essa passagem de pensamento. Aí deixa eu olhar aqui que eu queria falar mais. Aí, isso é uma coisa, depois eu queria falar um pouquinho mais sobre isso só, de algumas contradições disso também, que não é tão, assim, tão chapado, eu acho, a questão. Em 2008, a gente também ocupa um espaço que é o Sacolão das Artes. A gente ficou lá de 2008 a 2016, até começo desse ano. O Sacolão, assim como o Espaço do Pombas, também era um Sacolão, né? Não, o mercado, né? Lá era um antigo Sacolão da época da Erundina. Não sei se vocês ouviram falar disso, que eram os sacolões que eram subsidiados pela prefeitura, então aquele sacolão vendia as frutas e legumes mais baratos para a população, a prefeitura subsidiava uma parte, e aquele sacolão tinha perdido a função social, tinha virado mercado, ficou fechado, e aí em 2006, nessa transição, a gente é convidado também por algumas pessoas do bairro, porque a gente tinha apresentado muito por lá, então o pessoal conhecia muito a gente, assim, chamou para ocupar junto esse espaço. E essa ocupação do sacolão, ela é, na verdade, uma continuação de uma luta histórica do bairro. Aquele bairro, Parque Santo Antônio, adjacentes, ele é todo construído em cima de luta. Então é uma luta de uma população periférica, de trabalhadores e trabalhadoras que começa a se juntar e falar, meu, quero asfalto, e briga, e faz protesto, e faz carta, veio asfalto. Quero esgoto, quero saneamento básico, quero, pelas coisas mais básicas, quero uma escola, quero um posto de saúde. E não é nem só no simbólico que é uma continuidade. As senhoras que brigaram por isso na década de 60, 70, foram as mesmas que nos chamaram para brigar pelo sacolão, que são as Donas Marias, que a gente fala, Dona Maria Reis e Dona Maria José. Estão bem velhinhas, assim. E viveram essa construção do bairro. Então, enquanto os maridos estavam nas grandes greves, décadas de 70, elas estavam no bairro, se juntando e... Elas contam, é muito interessante, assim, que elas duas começaram a confabular, e uma delas era mais ligada à Igreja Católica, à Teologia da Libertação, na época, e aí começou a chamar as mulheres para fazer reunião de Tupperware, de venda de cosmético, então foi uma estratégia delas. E quando chegava lá, então, Tupperware, mas você não acha que a gente precisa disso, daquilo? E lá elas fundaram um encontro que eu chamava de Clube de Mães, que foi uma história que ficou assim, conhecida. Fizeram uma carta para o presidente na época. Enfim, é um bairro todo construído por essas lutas, essas brigas, esses ajuntamentos, essas coisas coletivas. E o sacolão era uma continuidade. Então, elas brigaram para ter o sacolão lá, e quando o sacolão perdeu sua função social, elas começaram a briga para se tornar um espaço cultural. E aí chamaram a gente e outras pessoas que circulavam ali. E a gente ocupou o sacolão em 2008. E a nossa aposta era muito assim, como trabalhadores, uma tentativa de ter os meios de produção, né? O que é o meio de produção do trabalhador do teatro? Um teatro, né? Então lá a gente conseguiu estabelecer uma área cênica, e aí bastante com o aporte do fomento, né? Dos projetos de fomento. A gente tinha uma área cênica, e a gente pensava muito assim, de ser uma coisa, a nossa sede, mas ser uma coisa para a cidade, né? Onde os grupos pudessem apresentar, né? Grupos parceiros. O Pombas apresentou no primeiro mês lá de abertura. A gente fez uma amostra, a gente entrou e fez uma amostra de um mês com grupos mais parceiros, mais próximos, e o Pombas foi um dos grupos, assim. E a gente começou a fazer uma programação continuada, mas aí, assim, tanto com o dinheiro
do fomento e venda de espetáculo para o SESC, que a gente reinvestiu no espaço, a gente conseguiu montar uma área cênica, que ainda está lá mesmo a gente tendo saído, com cortina, vara de luz, uma marcenaria e serralheria, que aí era tanto para a Brava usar quanto outros grupos que chegaram a ir lá usar, ou mesmo grupos do próprio Sacolão das Artes. Aqui é legal falar, não é uma ocupação só onde o único coletivo era a Brava. Então tem coletivo de artesanato, tem escola de samba, e vários coletivos passaram, de dança. Tem muitos projetos do Vai. Já se desenvolveram projetos do Vai. E a gente tinha isso, tinha essa área cênica, uma marcenaria, uma serralheria, uma telha de figurino e um depósito para as coisas, que serviam também para outros grupos, assim, quando precisava, estava lá. E a gente descobriu também que a gente tinha muito essa coisa de falar, nossa, não, espaço para a cidade. Na prática, também, mas é bem pouco, porque é longe, né? A cidade é muito grande, então, uma vez a antropofágica foi lá usar marcenaria, passou 3 dias lá. Guardar era mais comum, tipo, guardar um cenário de uma peça que é muito grande o espaço. E a gente saiu de lá esse ano, o Sacolão continua, a Brava como grupo se retirou, aí por várias questões, assim. Era uma pressão externa muito grande, sempre foi, né, tentativas de expulsões, e uma pressão interna também, uma dificuldade de diálogo entre os coletivos. Isso é uma contradição que é interessante colocar, assim, os coletivos que estavam lá tinham pensamentos políticos muito diversos. Então essa diversidade, em algum momento, para a gente se tornou um limite de diálogo mesmo, de entendimento do espaço. Por exemplo, escola de samba. Você chega num dia, eu toquei uma época lá a caixa, você está com um jovem adolescente ali que está tocando a caixa com você, uma menina, estamos lá. Aí eu saí da escola de samba, voltei dali um mês e vi que a menina não estava mais tocando caixa. Vai que ela estava de biquíni dançando. Que não é uma questão moral, entendeu? Mas é uma questão de como trabalha com o simbólico. E o mestre de bateria tinha posições super machistas, não queria que as mulheres tocassem. Queria garantir esse lugar da musa mesmo, enfim. Eu estou falando isso como exemplo de uma lógica que é uma coisa que pra gente que pensa formação, espaço, né, na sociedade... enfim, é um tipo de linguagem que reproduz muito e que depende muito. Por exemplo, uma escola de samba não tem um fomento para brigar, então depende do dinheiro do vereador. Então, se ele aceita o dinheiro do vereador, ele tem que agradecer ao vereador na festa do Sacolão e botar uma faixa. Então, isso é uma contradição que a gente vai ficando acuado e começa a brigar, na verdade, porque são lógicas diferentes.